Houve um recuo após a aprovação do texto base da regulamentação da reforma tributária na noite de ontem. A Câmara já considera incluir as proteínas de origem animal na cesta básica nacional, como a gente tem mostrado desde o início do jornal. Vamos agora saber a reação desta medida com o advogado tributarista Hélio Belotti. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores que acompanham aí o Agro Mais. Tudo Obrigado. bom? Tudo ótimo. Durante vários dias, a gente ficava naquela indecisão de quais alimentos serão incluídos, excluídos, Inclusive, na chamada anterior, quase cometo um erro, tirando 20 alimentos, mas na verdade são 20 que foram incluídos. Então, quer dizer, o consumidor também vive essa expectativa, de saber, porque afinal de contas, vai saber se vai pesar mais ou vai aliviar o bolso, Nesse caso, da inclusão das carnes, a sua visão como tributarista, isso deve realmente dar um alívio maior ao consumidor, ainda mais de baixa renda, tendo acesso a esse tipo de alimentação? Sem dúvida alguma, Fábio. Isso porque, realmente, o cenário da reforma, que começou com a emenda constitucional 132 no ano passado, está numa fase de regulamentação. Então, existia uma grande expectativa por parte de todo o segmento econômico, a indústria frigorífica e da sociedade no modo geral. A decisão de ontem à noite, nós entendemos que demonstra muita maturidade do nosso parlamento. E por quê? Ao rever aquelas expectativas de não inclusão das proteínas, sejam elas bovina, aves, ovos e suínos, que culturalmente formam a identidade alimentar da sociedade brasileira, todo mundo tem isso no prato, e aqueles que não têm, lhes são retiradas a dignidade e o direito à saúde, que são direitos constitucionais. Isso pode repercutir em segurança alimentar. Agora, essa decisão foi parte do reconhecimento de um dispositivo que a própria Constituição Federal impõe à política como norte de suas escolhas, que é a essencialidade. Então, a carne e a proteína, de uma forma geral, ela tem todo um aspecto nutricional que deve compor a alimentação diária do brasileiro. E por essa razão recebemos aí com grande alegria, e outros pontos mais precisam ser disciplinados, orientados, acabados, mas só a inclusão dessas proteínas que eu mencionei na cesta básica, reduzindo a alíquota zero do IVA, o setor recebe com grande propriedade e a sociedade melhor ainda. Pois a gente durante toda essa discussão também trouxe aqui para o nosso público para que analisasse, Porque havia produtor pecuarista que acreditava que a cobrança de tributos ia de uma certa forma frear o avanço do setor no sentido de tecnologia, investimentos na genética dos animais e por outro lado havia um certo receio que não estando na lista, pudesse haver um aumento nos preços de venda ao consumidor. Eu acho que houve, como o senhor disse, o bom senso, o equilíbrio, mas nesse caso, a gente tem que pensar também, por outro lado, a arrecadação dos estados e municípios. Acredita-se que isso possa trazer algum prejuízo no caso dos caixas estaduais ou, pelo contrário, havendo um maior consumo, também haveria uma balança mais equilibrada nesse sentido? Sem dúvida, a relação aí de uma ampliação de consumo fomenta as receitas públicas e, consequentemente, compensariam uma conta que ainda entendemos inexata de 0,57 de diferença. Mas, além disso, a Constituição diz, ela é muito clara quanto à questão da essencialidade, realmente a conta pública tem que fechar. Alguns segmentos nós entendemos que não é a cadeia produtiva como um todo do agronegócio que deve custear essa arrecadação, até mesmo porque nós estamos falando aqui de dignidade humana, de alimentação. Então, produtos que são nocivos à saúde humana, nocivos ao meio ambiente, de outros segmentos, tem que fechar essa conta para que também os estados, os municípios e a União não percam o seu poder de fomentar as políticas públicas constitucionais obrigatórias. Então,
Reforma tributária se faz simplificando, reduzindo custos, mas com grande capacidade de harmonização de gestão pública eficiente. Tá bom? Perfeitamente, Hélio. Agora, fora as carnes, né, as proteínas, né, de origem animal como um todo, já é dito de que é uma fonte nutricional fundamental, né, ainda mais para quem precisa por causa do batente, né, da lida do dia a dia. Isso vai fortalecer principalmente a população com baixa renda, né, de trabalhadores. Nós temos outros itens aí, alargando um pouco mais essa lista da Cesta Básica Nacional. Também é bem visto, né, pelo setor, tanto do campo, como também quem vai consumir na cidade. Sem dúvida. O setor, hoje, quando a gente trata do agronegócio, isso está muito provado, um dos grandes problemas do futuro e que a gente tem que pensar com grande seriedade, e não só a partir de lentes do direito, é o crescimento populacional e a relação desse crescimento com a alimentação de toda essa população, que é uma sociedade que vem surgindo, não só no Brasil, como a nível de mundo. Então, a facilitação do agronegócio se mostrou hoje como um setor indispensável, não só para suprir essa necessidade alimentar, mas como também a economia nacional, hoje é um dos sustentáculos da Receita Pública brasileira. Ela tem que ser pensada de uma forma mais ampla e mais dinâmica. E voltamos a dizer, não mencionaremos aqui segmentos A ou B, mas existem produtos que são extremamente nocivos à saúde pública, por exemplo. Então, esses têm que receber uma taxação menor para podermos desonerar toda a cadeia. E se assim como mencionar, desde a cria até a gôndola do supermercado. Então, todo esse eixo de produção alimentar no que se refere a alimentos e aos implementos necessários à produção desses alimentos devem ser desonerados. Ora, aqueles que, de forma indireta, volto a dizer, sejam nocivos, perigosos, isso realmente deve ser desestimulado. O desestímulo é uma tributação maior para que o Estado possa cumprir a sua função social, que foi desenhado no Pacto Constitucional, né? No Pacto que nós abrimos mão de nossas liberdades em detrimento do cuidado de toda a sociedade. Belotti, só para deixar claro aqui, você que está em contato direto com as indústrias, né, de frios no estado do Espírito Santo, sabe muito bem, né, da satisfação do setor de receber essa inclusão das proteínas também na cesta básica. E também lembro que esse plano só vai estar em plena execução lá para 2033, né? Então há uma margem aí espacial para que a situação vá se colocando, vá se ajeitando até lá, e o setor também enxerga dessa forma, né? Questão de investimentos, de aplicação dessa falta de tributação, tudo isso vai se ajeitando com o tempo e acredita-se que até lá tanto o setor quanto os governos vão estar também ajustados, né? Sem dúvida, Fábio. O setor de frigoríficos aqui no estado do Espírito Santo é um segmento forte, um segmento que ficou muito, assim, que recebeu com muita gratificação essa notícia de ontem à noite da votação na Câmara dos Deputados. E já se prepara, inclusive, para investimentos. Olha só como é que é a reação imediata. Investimentos, tanto em infraestrutura, como em geração de emprego e, consequentemente, mais renda e mais consumo. E, além disso, já se vê assim, um fenômeno de desjudicialização. Então, é menos um ponto a ser questionado e levado ao Poder Judiciário, porque ele foi devidamente tratado no campo da política. Então, isso é muito importante deixar bem claro, né? Porque a política é o campo ali em que as coisas podem ser resolvidas de uma forma muito, muito transparente, com bastante diálogo e de uma forma acertada também para reduzir essa judicialização. Esse é um outro ponto que pode ser destacado. E além do que, como você mesmo disse, há um período e uma regra de transição. Até 2033, há previsão nessa regulamentação de análise dos dados, de acompanhamento do comportamento, não só da indústria frigorífica, do produtor rural e de toda a cadeia do agronegócio, de todos os demais segmentos econômicos, de modo que
se houver algum ponto a ser corrigido lá na frente, e até mesmo um compromisso de que a alíquota do IVA não supere os 26,5%, isso será feito no momento oportuno. Perfeitamente, vamos acompanhar, né? Ainda está no mais um passo de toda dessa reforma tributária no país. Hélio Belotti, advogado tributarista, muito agradecido por participar com a gente, trazendo esse ponto de vista das indústrias aí, dos frigoríficos no estado do Espírito Santo. Uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Igualmente, eu que agradeço, Fábio. Tchau, tchau.